Bom dia, meus queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Luiz. Quero compartilhar com vocês nesta manhã uma mensagem sobre o tema Problemas, Perseverança, Experiência. Vamos ler o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nos últimos anos, meus queridos, nós temos visto aí nas mídias sociais um novo termo. Também no mundo corporativo, as empresas estão também utilizando este novo termo. E o novo termo é a palavra resiliência. Resiliência é um destes conceitos novos que estão na mídia. Você sabe o significado da palavra resiliência? Pesquisando na internet algumas das definições e significados para a palavra resiliência, poderemos resumir o conceito da seguinte forma. O que é resiliência? Capacidade do ser humano ultrapassar limites, mesmo submetido a mudanças e pressões extremas, mantendo o equilíbrio emocional e retirando dentro de si forças para superar o alto grau de dificuldades a que foi submetido. É tudo que nós precisamos, meus queridos, neste tempo de pandemia, de isolamento social, em que a cada dia nós estamos vendo notícias novas, muitas notícias boas, mas também notícias ruins. Somos bombardeados todos os dias e precisamos, como essa definição nos diz, para superarmos esta pandemia, para podermos sobreviver, termos esta capacidade de ultrapassar os nossos próprios limites, mesmo submetido a tantas mudanças que estão acontecendo todos os dias, mesmo nós tendo que passar por estas pressões extremas, e temos que passar por tudo isso, mantendo o equilíbrio emocional e, como diz a definição, retirando dentro de nós mesmos forças para superar este alto grau de dificuldades a que estamos sendo submetidos. A palavra de Deus, meus queridos, nesse texto que nós lemos de Romanos, ela nos mostra uma visão cristã para resiliência. Uma das visões que nós podemos ter para sermos resilientes do ponto de vista bíblico cristão é nós termos a relação pessoal com Deus por meio de Jesus, um relacionamento de confiança, de entrega, a ponto de Cristo crescer através da nossa identidade. E a nossa identidade, aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo, que esta identidade ela possa diminuir dia após dia. Como cristão, meus queridos, eu serei dependente de Deus e não da minha própria capacidade humana de superar obstáculos. Nós temos na Bíblia alguns textos bíblicos que apontam para isso. Quando Jesus Cristo age em nosso coração, nós poderemos redundar, nós poderemos ter uma vida abundante, uma vida de fé, mas uma vida que caminha para a maturidade cristã, para a superação,
uma vida de esperança. Vamos relatar aqui 8 palavras aí que nós, como cristãos, podemos ter nesta visão de resiliência. Eu vou mencionar apenas um texto bíblico relacionado com cada uma dessas visões. A primeira visão, para sermos resilientes, é termos autocontrole. A Bíblia tem lá em Provérbios 16, 32, uma resposta para isso. Outra coisa importante, a segunda coisa importante para sermos resilientes é nós controlarmos o nosso nervosismo. O nosso corpo fala, né? Então as pessoas, elas conseguem fazer uma leitura corporal para saber se você está tenso, se você está calmo, se você está tranquilo. Esse controle do nervosismo nós podemos encontrar, por exemplo, no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Terceiro ponto para sermos resilientes, do ponto de vista bíblico, é o otimismo com a vida. Apesar da pandemia, apesar das dificuldades, somos otimistas porque estamos ligados com Deus, ligados também com os queridos irmãos, né? Então, esse otimismo com a vida nós podemos entender aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 21, versículo 21, ou no Novo Testamento, lá no apóstolo Paulo, em Filipenses 4, capítulo 13. Quarto ponto, para nós sermos resilientes, aguentarmos essas pressões extremas que vêm sobre nós, né? É nós podermos fazer uma análise do ambiente em que nós estamos inseridos, ou seja, verificarmos as causas dos conflitos e as suas consequências. E a Bíblia tem respostas para isso. Por exemplo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, ou, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quinto ponto da resiliência, empatia. O que é empatia? É você promover relacionamento entre as pessoas, né? Se relacionar com pessoas, né? Que você possa se relacionar mais. E a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, na primeira epístola, de João, capítulo 4, versículo 8, ou, por exemplo, em Mateus, Evangelho de Mateus 22, 39. Sexto ponto da resiliência, autoconfiança. A nossa autoconfiança ela não é baseada na nossa própria capacidade humana, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus cuidar, nada melhor do que eu ter esta confiança pessoal que não vem apenas da minha própria capacidade humana, mas vem também daquilo que Deus pode fazer através de mim. Textos de autoconfiança na Bíblia, nós temos lá o Salmo, por exemplo, 91, versículo 2, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 6. Sétimo ponto da resiliência é alcançar e manter pessoas. Não basta você ter relacionamento, mas mantenha os seus relacionamentos. Mateus 28, de 18 a 20, fala sobre isso. E o oitavo e último ponto da resiliência é você encontrar um sentido para a sua vida. Um sentido em meio a estas provações. Nós temos lá Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Nós temos, por exemplo, Romanos 3, 24, Tiago 1, 12, que falam sobre isso. De forma prática, meus queridos, em linhas gerais, o apóstolo Paulo nos apresentou uma sequência de fatos na nossa vida que podem nos conduzir para a maturidade cristã na seguinte ordem. Os problemas, que são fatos, eles acontecem. Tribulações, conflitos sempre vão existir na nossa vida. Só que estes problemas, estes fatos que virão acontecer, eles produzem em nós a perseverança. Então,
Problemas produzem perseverança. Você será uma pessoa resiliente em Cristo, porque os seus problemas, quando eles apresentados para Deus, e você estiver em comunhão com Deus, você vai conseguir lidar com os problemas de forma otimista, de forma prática, confiando que Deus irá ajudá-lo. Isso vai produzir perseverança. Outra coisa, a perseverança, meus queridos, a consequência da perseverança, ela produz em nós a experiência. Quanto mais anos eu tiver de vida cristã, mais eu serei um cristão maduro, experiente. Essa seria uma realidade se eu buscar a Deus, né, dia após dia. Então a perseverança ela produz esse caráter aprovado por Deus e produz a maturidade. Cada dia mais nós vamos nos parecer com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a experiência, né, ela nos dá esse caráter aprovado, um caráter que produz sempre experiência. Não importa o que virá, seremos resilientes, seremos fortes, ficaremos felizes em meio às tribulações. Provações serão superadas, meus queridos, resultando numa maturidade, né? E por sua vez, né, nós temos essa esperança viva para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos dá, né? Em Romanos 5, capítulo 5, ele nos fala: a esperança em Deus, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Estaremos unidos com Deus, não pelo que somos ou pelos nossos próprios méritos humanos, mas estaremos unidos com Deus, porque na cruz do Calvário nós somos justificados por Cristo, que pagou as nossas dívidas para com o Criador. Deus te dê aí alívio neste meio de tempestade, nesta pandemia, que você possa continuar firme, resiliente, buscando estas virtudes na palavra de Deus, as batalhas e lutas da vida, nossos problemas diários, eles serão enfrentados com esta nossa grande fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a perseverar na fé. Que Deus te abençoe a buscá-lo dia após dia. Fique em paz. Fique com Deus. Amém.